Meu nome é Nivaldo Brunoni, sou juiz federal da 23ª Federal. Atualmente estou convocado na 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu ingressei na Justiça Federal pelo 5º concurso. Tomamos posse no dia 8 de maio de 1995. Atuei inicialmente como juiz substituto da primeira vara criminal, cujo titular era o Dr. João Pedro Gebran Neto. Depois fui como substituto para a 6ª vara e na sequência tomei posse, isso em 1999, maio de 1999, em Paranaguá, juntamente com o Dr. José Sabino da Silveira. As diretoras a minha diretora era a Iliane Niciara e a diretora do Dr. Sabino era a Mirna, não me recordo agora o sobrenome. Mas isso foi em maio de 1999. Recordo bem que havia uma certa expectativa pela instalação, eram 2 varas ali que foram instaladas em Paranaguá, havia uma grande expectativa em razão das questões portuárias, sobretudo as questões aduaneiras, a liberação de mercadorias do porto. Na posse da instalação estavam presentes a doutora Ellen, que depois foi ministra do Supremo Tribunal Federal, era então presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o doutor Castilho, que era o corregedor. Na época, o diretor do foro era o doutor Joel Passione, que hoje é ministro do STJ, e estavam também presentes as autoridades locais ali, vários vereadores, o prefeito de então, não me lembro direito o nome dele, mas eu acho que era Roque. Mário Manuel Roque. Das Dores Roque. Eu não lembro assim completamente, mas lembro bem da figura dele hoje já falecido. E várias outras autoridades ali ligadas à área do direito. O prédio, ele não era um prédio ideal, foi um prédio que foi encontrado ali bem no centro da cidade. Não era o ideal porque era um prédio comercial e havia uma certa reclamação ali das empresas que atuavam no prédio, porque, claro, quando tinha uma audiência criminal, por exemplo, a polícia levava, então causava um certo incômodo para quem tinha ali escritórios. Mas foi assim, o prédio era um prédio novo, as instalações eram boas, haviam todos os móveis, computadores, eu não tenho assim lembrança de falta de nada, absolutamente nada. Nós estávamos bem instalados nesse aspecto. Havia no começo uma defasagem de ações porque a Justiça Estadual não encaminhou todo o acervo que tinha ali na Justiça Estadual, eu não lembro por quê. Eu lembro que eu e o doutor Sabino tínhamos que várias vezes ali conversar com os juízes, conversar também com o escrivão para ele que encaminhassem as ações para a Justiça Federal, mas eu não entendo por que demorou um tempo ali. Então a gente ficou com aquela expectativa das ações que iam ingressar. A primeira ação, até curioso, a primeira ação que ingressou na Justiça Federal, caiu para mim, era um caso bastante peculiar, que um chinês havia morrido num acidente de um navio, creio que de bandeira também chinesa. E aí a família pediu para que o corpo fosse cremado e fosse encaminhado as cinzas para a China. E aí ingressou um pedido para não só cremar, como também autorizar o deslocamento do corpo, se não me engano, para São Paulo, porque não havia nem em Paranaguá, eu acho que nem em Curitiba, local para cremar. Aí foi bastante assim, curioso, porque a gente não sabia nem se era competência da Justiça Federal e se poderíamos autorizar aquilo, mas enfim, decidimos meio que na intuição, que claro, não havia jurisprudência a respeito, e autorizamos que ele fosse deslocado o corpo para São Paulo, houve a cremação e as cinzas foram encaminhadas daí para a China. Foi bastante curiosa essa primeira ação. Lembro também de uma outra ação, não, na verdade não foi uma ação, mas foi um caso também bastante curioso. Eu e o doutor Sabino, como não havia muito o que fazer lá, esperando as ações vindas da Justiça Estadual, estava tomando um café e olhamos para baixo, vimos um leão. Um leão numa casa, num compartimento bem pequeno lá. Eu falei, não é possível que seja um leão aqui.
Aí fomos averiguar, constatamos que efetivamente era um leão. E aí chamamos o delegado, chamamos o responsável pelo IBAMA e tentamos de todas as formas tirar o leão de lá e caminhar para um zoológico, por algum local apropriado. Não conseguimos, os zoológicos se recusavam a receber, os órgãos ambientais não tomaram nenhuma atitude. Eu sei que, para resumir, nós tivemos que achar um local, ou melhor, a pessoa que tinha o leão, ela construía um local numa chácara para colocar aquele leão em condições melhores. E essa foi a solução que nós chegamos. Lembrando a dificuldade, porque mesmo com os órgãos ambientais intervindo, nós não achamos uma solução. Acho que hoje a gente conseguiria bem mais fácil do que naquela época. Mas na época era bastante dificultoso. Outra ação que me chamou também a atenção foi já criminal relacionada ao Porto de Paranaguá. E me chamou a atenção porque eu acho que era a APA que se chamava, não sei se isso se chama ainda Administração do Porto APA, mas na época era a APA. Ela disponibilizou 50 milhões de reais para a Justiça do Trabalho, para que a Justiça do Trabalho, na medida que fosse tendo as condenações trabalhistas, fosse usando o dinheiro. Era uma coisa muito estranha, porque pensar que um órgão, acho que é federal, deixasse à disposição da Justiça 50 milhões de reais. Isso naquela época. O que aconteceu? Quem era encarregado daquela quantia de dinheiro era o diretor de secretaria da Justiça do Trabalho. E ele acabou desviando ali, se não me engano, em torno de 4 milhões de reais. Se nós trouxermos para valores de hoje, vamos ver que valores bastante significativos. E aí ele acabou sendo afastado no processo administrativo, acabamos decretando a prisão preventiva, o tribunal reformou, enfim, mas houve bastante dificuldade para recuperar aquele dinheiro. Ele já havia comprado vários veículos, caminhões, a gente mandou sequestrar todos esses bens, mas não foi suficiente para ressarcir a totalidade de valores que foram desviados ali da APA. Então foram 3 ações assim que me chamaram bastante a atenção. O que eu lembro também daquela época era que havia, claro, muitas questões ligadas ao porto, liberação de mercadorias, questões aduaneiras, que eu não tinha muita experiência naquilo, e quem me salvou foi o Dr. Sabino, porque ele era oriundo, se não me engano, da Fazenda Nacional, e ele tinha muita experiência com questões tributárias. E aí ele me ajudou muito, ali foi um período em que o Dr. Sabino, eu sempre brinco com ele que ele me salvou a pele ali naquela época. E também lembro de várias questões ambientais, de inúmeras residências, construções irregulares em ilhas que pertenciam à União e que o Estado interveio ali para acabar com aquilo. Então nós tivemos que deferir inúmeras liminares ali para paralisar aquelas obras, enfim, que estavam todas irregulares. Isso eu lembro bastante bem, que a questão ambiental foi muito demandada na Justiça Federal naquela época. No mais, foi tudo em ordem, havia um corpo de funcionários muito bom, eu não lembro o nome de todos, mas lembro que fiquei amigo de todos ali, tivemos um relacionamento muito bom, as diretoras eram pessoas que já tinham uma certa experiência, que ajudaram bastante, a Eliane está comigo até hoje, depois foi diretora da direção do foro aqui comigo também. Enfim, foi um período bastante produtivo, que eu tenho muito boas lembranças. A dificuldade que tinha lá em Paranaguá, e não sei se até hoje, era em relação aos imóveis. Eu e o doutor Sabino tentamos alugar imóvel para morar e não havia. É uma cidade bastante procurada em relação a imóveis, muito difícil. Não sei como é hoje. Mas é o que eu lembro, assim, e se me escapou alguma coisa, vou tentar colocar em outro momento. Parabenizo aí a direção do foro, a do Cine, todos os demais envolvidos aí nesse projeto de rememorização, de tornar viva aí a memória da Justiça Federal, sobretudo a interiorização. Parabéns a todos.